Bom dia, paz seja contigo, nosso Pai e Pense. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre o capítulo 20 de 2 Crônicas. Esse capítulo 20 vai nos contar um pouco da história do rei Josafá. Gostaria de incentivar você a que, de posse de uma Bíblia, você pudesse dar uma lida nesse capítulo 20 de 2 Crônicas. É muito interessante essa história, muito edificante para a nossa vida. E esse capítulo 20, como eu disse, ele fala um pouco da história do rei Josafá, esse rei que durante 25 anos reinou em Jerusalém. Mas, no capítulo 20, vai contar um episódio de Josafá, um momento em que o rei Josafá enfrenta aquilo que nós podemos chamar de o dia mau. Não sabemos quando será esse dia. Fato é que ele pode acontecer para qualquer pessoa. Ontem eu visitava um amigo depois de alguns anos e nós conversávamos exatamente sobre isso. O dia mau pode acontecer para qualquer um de nós, não sabemos quando ele será. Mas a orientação que nós temos da palavra de Deus em Efésios capítulo 6 é que nós possamos nos fortalecer no Senhor, na força do seu grande poder, para que quando esse dia chegar, nós possamos permanecer firmes. E nesse capítulo 20 de 2 Crônicas, aqui está o rei Josafá. Ele recebe uma notícia estarrecedora, e a palavra de Deus diz que ele fica alarmado, preocupado. E a primeira atitude de Josafá, ao contrário de muitos de nós, que nos desesperamos, metemos os pés pelas mãos, ficamos inquietos, ansiosos, preocupados, o rei Josafá, ele traz à memória quem é Deus. Josafá, ele começa a recordar os feitos de Deus no passado. Isso nos leva ao conselho de Jeremias em Lamentações: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, diante das adversidades, das dificuldades, nós precisamos nos lembrar dos feitos de Deus, das maravilhas de Deus, de como Deus já agiu em situações humanamente impossíveis. Situações onde aparentemente não havia solução, não havia uma saída. É o caso de Josafá. E ele relembra quem é Deus, ele traz à memória os feitos de Deus pelo povo. Josafá recorda como Deus havia dado livramento, dado escape, como Deus havia providenciado, a solução para o povo. E isso é o que eu e você também precisamos fazer, nos lembrar que Deus, independente do que está acontecendo, ele continua sendo Deus. E no versículo 12, o Josafá vai dizer assim: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los? Pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Deixa-me te dizer algo. Não é vergonhoso reconhecer a incapacidade e a impotência humana diante de algumas situações. Isso não é vexatório. Muito pelo contrário. Isso mostra a nossa humildade e a nossa dependência do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu quero te dizer algo muito importante. Sempre que você puder fazê-lo, coloque a palavra de Deus na primeira pessoa. E aqui nesse texto é exatamente isso. Diga para o Senhor: ó meu Deus, eu não tenho força para enfrentar essa situação. Meu Deus, eu não tenho condições de vencer isso. Meu Deus, eu não tenho uma saída. Eu não enxergo uma solução. Eu não sei e nem tenho o que fazer diante disso que aconteceu comigo, diante dessa situação que eu estou enfrentando. Mas eu tomo a decisão de voltar os meus olhos para o Senhor. Eu decido me voltar completamente para o Senhor, o Deus que tudo pode, o Deus que age e ninguém é capaz de impedir. E aí nós vemos na sequência como Deus age para dar a vitória para Josafá. Como Deus age para intervir naquela situação e fazer com que Josafá e o seu povo
pudessem sair vitoriosos. Deus fará isso na sua vida. Então somente volte-se para Ele, concentre-se em Deus e você verá o livramento e o escape que Ele providenciará para você. Deus te abençoe, tenha um excelente dia, paz seja contigo.